A Coreia do Norte enviou milhares de soldados para as frentes de batalha na Ucrânia. Com a Rússia sofrendo perdas massivas, com mais de 670 mil soldados mortos ou feridos, Putin está desesperado por reforços. Entra em cena a Coreia do Norte, intervindo com até 10 mil tropas para apoiar as forças russas. Relatórios da inteligência sul-coreana sugerem que esses soldados já estão lutando ao lado dos russos. A guerra da Ucrânia contra a Rússia pode agora ser uma batalha contra dois países. Mas por que a Coreia do Norte está fazendo isso? E isso realmente fará diferença? Analisemos o significado disso para a guerra e os possíveis desdobramentos. Vamos começar com os relatórios de tropas norte-coreanas na Rússia. O relatório de 15 de outubro da inteligência sul-coreana é reforçado pela inteligência ucraniana, embora haja alguma discrepância nos números. Relatórios divergem sobre o número de tropas norte-coreanas enviadas, variando de 3 a 10 mil soldados. O que é ainda mais preocupante é que isso pode não ser a totalidade da assistência militar direta que a Coreia do Norte enviou em termos de tropas. O número real de norte-coreanos pode ser muito maior. A mídia russa e fontes do Kremlin negaram veementemente alegações de que a Coreia do Norte está diretamente envolvida nos combates na linha de frente. Um porta-voz do Kremlin insinuou que os relatórios da Coreia do Sul e da Ucrânia eram falsos ou boatos sem fundamento, visando difamar a Rússia mais uma vez. Contudo, o porta-voz sugeriu que a Coreia do Norte é uma vizinha próxima e que ambas as nações estão desenvolvendo relações em todas as esferas. Mas até onde vão essas relações e elas apoiam os relatórios de tropas norte-coreanas na Rússia? A aliança entre Rússia e Coreia do Norte é de longa data. Uma das uniões mais notáveis foi a Rússia, ou a União Soviética na época, aliando-se à Coreia do Norte durante a Guerra da Coreia nos anos 50. Desde então, a União Soviética e posteriormente a Rússia têm apoiado economicamente e militarmente a Coreia do Norte. De fato, alguns projetos militares norte-coreanos têm raízes claras em armas soviéticas. Contudo, o envolvimento norte-coreano na guerra da Ucrânia pode ser explicado por anúncios bem mais recentes. Um desses é um tratado de parceria estratégica abrangente entre as duas nações, assinado em junho de 2024, no qual ambos se comprometem a se ajudar caso o território de qualquer um deles seja ameaçado por uma terceira parte. A redação da declaração é suspeitamente próxima ao famoso artigo 5 da Aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que exige que todos os membros se defendam contra nações não membros. Com a Rússia criando sua própria versão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, incluindo nações autocráticas como a Coreia do Norte, o Ocidente está preocupado com a profundidade dessa aliança. O Ocidente tem razões para se preocupar. A ajuda militar da Coreia do Norte para a Rússia vai além de apenas tropas. Relatórios desde fevereiro de 2024 sugerem que a Coreia do Norte enviou mais de 13 mil contêineres de munição de artilharia para a Rússia desde agosto de 2023. Isso sugere que a Coreia do Norte vem auxiliando a Rússia indiretamente há mais de um ano. Estima-se que os contêineres suspeitos continham mais de 3 milhões de granadas de artilharia de 122 milímetros ou mais de 500 mil de granadas de 152 milímetros. O relatório não pôde esclarecer o tipo exato de munições de artilharia enviadas. Como a Rússia também é uma grande produtora doméstica desses tipos de munições, o número real provavelmente é uma mistura dos dois. Em troca, a Rússia tem enviado alimentos e suprimentos agrícolas para a Coreia do Norte, ajudando a estabilizar os preços dos alimentos no país. O envio de alimentos para um país com população muito menor que a Rússia não é um grande fardo para os russos, e ainda lhes dá acesso a um recurso que podem precisar no futuro: mão de obra. Apesar de suas deficiências em tecnologia militar, pressão geopolítica e influência global, a Coreia do Norte é uma nação altamente militarizada. Sua população total é de apenas cerca de 26 milhões de pessoas, mas há estimativas de que possui impressionantes 1.300.000 membros ativos do serviço militar. Isso ocorre porque o país possui alguns dos requisitos de serviço obrigatório mais rígidos do mundo. Os homens norte-coreanos servem no exército por 8 anos, antes eram 10, enquanto as mulheres servem por 5 anos. Estimativas indicam que, em caso de guerra, a Coreia do Norte pode mobilizar cerca de 7,5 milhões de pessoas, mais de 25% de sua população total.
Isso pode não significar muito, considerando que a Coreia do Norte não esteve em guerra desde meados do século XX. Acredita-se também que a tecnologia militar do país esteja em nível relativamente baixo, comparado aos países ocidentais, especialmente os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mesmo assim, a menção da Coreia do Norte se aliando à Rússia ainda deixa a Organização do Tratado do Atlântico Norte cautelosa. Vamos nos aprofundar nessa ideia anterior. O exército norte-coreano não possui alto nível de experiência e tecnologia, mas há mais de um ano a Coreia do Norte envia equipamentos militares para a Rússia. Além disso, há relatos de que a Coreia do Norte também enviou engenheiros militares para supervisionar e operar o equipamento que pode usar em seu próprio exército. A Coreia do Norte também tentou ao menos 41 lançamentos de mísseis em 2023. Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o orçamento militar anual da Coreia do Norte, de apenas 4 bilhões de dólares, é insignificante em relação aos países vizinhos. Contudo, as capacidades militares convencionais do país ainda incluem cerca de 4.000 tanques, 476 aeronaves de combate e 5.500 lançadores de foguetes múltiplos, entre outros veículos. Combinando todos esses fatores, fica evidente que, apesar do exército coreano utilizar equipamentos desatualizados, possui planos ambiciosos para estabelecer uma força militar autossuficiente, principalmente contra a Coreia do Sul. Mas por que a parte sobre a Coreia do Norte enviar engenheiros importa? A guerra na Ucrânia se tornou um campo fértil para testar como novas e antigas tecnologias se combinam. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia iniciaram o conflito com armas e equipamentos relativamente modernos. Contudo, conforme a guerra avançava, os dois países direcionaram suas estratégias em dois sentidos. Inicialmente, as nações utilizaram seus veículos mais antigos e obsoletos, como tanques T-60 e 4 T-72 e peças de artilharia rebocadas antigas. Em certos casos, as armas vistas no campo de batalha eram as mesmas utilizadas na Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, a Rússia também pôde modernizar seu equipamento, sendo uma das maiores forças militares do mundo, com laços estreitos com a China. Para isso, os modernos tanques T-90M e os caças MiG-35 foram considerados o auge da tecnologia militar russa. Porém, a artilharia era o verdadeiro destaque no exército russo. A Rússia detém o maior arsenal mundial de artilharia rebocada e autopropulsada, apesar de ter perdido quase 19.000 dessas armas durante a guerra. Os avanços na artilharia russa eram tão altos que o lançador autopropulsado mais moderno, 2S-19, podia disparar cerca de 10 rodadas por minuto. Isso supera em muito as capacidades da artilharia ocidental. Mesmo a artilharia russa mais antiga era considerada uma das melhores de sua época. Além de fabricar mais projéteis de artilharia do que qualquer outro país, a Coreia do Norte está usando sua indústria para aumentar ainda mais esses números. O resultado é um impressionante ataque de artilharia russa, uma das principais razões pelas quais a Ucrânia teve dificuldades em lançar contra-ofensivas em Donbass. A habilidade russa de estabelecer uma linha defensiva de artilharia e explorar sua superioridade numérica para avançar minimizou a importância da falta de tanques modernos. A Ucrânia também recebeu armas e veículos modernos doados pela Organização do Tratado do Atlântico Norte. Entre estes estão os vitais sistemas de defesa aérea Patriot Tanks M, um Abrams M, 2 Bradleys, veículos de apoio à infantaria CV-90 e até jatos de combate F-16, que poderiam contrapor os numerosos jatos russos MiG-20 e 9. Em meio a isso, fica evidente a presença de engenheiros e oficiais militares norte-coreanos no lado russo do conflito. Esses homens e mulheres podem absorver experiência real sobre quais armas estão funcionando ou não no campo de batalha. Além disso, a Coreia do Norte também tem enviado seus próprios mísseis de longo alcance para a Rússia usar. Uma de suas principais armas é o míssil KN-20-3, com um alcance máximo de aproximadamente 400 a 430 milhas. Ao usar mísseis em missões reais, engenheiros podem obter dados essenciais sobre as falhas contínuas em seus testes. Mais importante, a experiência de cada lançamento poderá permitir que a Coreia do Norte fabrique mísseis melhores futuramente. Porém, a economia e o isolamento geopolítico da Coreia do Norte indicam que seu progresso nessa área dificilmente permitirá que alcance seu vizinho. Vamos considerar os KN-23 mencionados. Analistas indicam que cerca de metade dos testes de mísseis norte-coreanos realizados até o momento falharam em atingir seus alvos.
Atualmente, o perigo potencial dessas armas é relativamente baixo, especialmente considerando que a Rússia e a Ucrânia provaram que as defesas antiaéreas em camadas são consistentes no trato com esse tipo de ameaça. Mas, se os mísseis enviados para a Rússia forem suficientemente testados em situações reais e contra medidas defensivas modernas, os engenheiros poderão descobrir o que continua falhando nos lançamentos e aumentar as chances de sucesso. No entanto, com a Ucrânia como campo de testes, mesmo testes falhos podem representar um perigo significativo para o país. Um míssil que atinge apenas parcialmente seu alvo ainda é provável que caia em algum lugar na Ucrânia, podendo causar danos colaterais graves e mortes de civis. Com isso, a Coreia do Norte usa a Rússia como intermediário para testar sua prontidão para o combate. Isso se dá principalmente pela determinação da capacidade de produção de munição de artilharia. As instalações de exportação operam a plena capacidade, já as domésticas a apenas 30%. Enquanto isso, uma parte maior disso é garantir que as armas norte-coreanas possam ser aprimoradas para ter melhores chances de atingir seus alvos. Mas quanto vão importar os 10 mil soldados adicionais da Coreia do Norte na grande escala da guerra na Ucrânia? A resposta é que não muito. Lembre-se que é improvável que eles sejam pessoas treinadas e experientes. Na realidade, a presença deles no campo de batalha provavelmente serve a um propósito totalmente diferente do que você imagina. A Coreia do Norte tem um exército ativo de quase 1,3 milhão de pessoas. Isso a coloca aproximadamente do mesmo tamanho que os Estados Unidos ou a Rússia, considerando os números do Kremlin ou de analistas russos sobre o poderio militar russo. Estima-se que a Rússia tenha perdido mais de 670 mil soldados entre mortos ou feridos demais para retornar ao serviço militar. Portanto, 10 mil homens de um país incapaz de treinar seus soldados em táticas militares modernas ou realizar exercícios internacionais são quase insignificantes diante da magnitude da guerra. Na verdade, dados de setembro de 2024 sugerem que foi o mês mais mortal para a Rússia, com mais de 1.250 baixas diárias, pelo menos de acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, e foi o 5º mês consecutivo em que a contagem de baixas não caiu abaixo de 1.200 por dia. Alguns analistas sugerem que o número de mortes russas só vai aumentar nos próximos meses. Isso se deve ao clima frio que se aproxima, onde os ucranianos terão a vantagem de lutar em seu território com armas e veículos mais adequados para o combate na neve. Considerando as perdas de soldados da Rússia e o número de soldados da Coreia do Norte, a implicação é clara. Os 10 mil soldados possivelmente são apenas o início dos envios da Coreia do Norte para a Rússia. De acordo com as estatísticas, esses 10 mil homens podem ser dizimados em pouco mais de uma semana se posicionados próximo ao campo de batalha. Provavelmente isso também é o motivo pelo qual os relatórios de avistamentos de tropas do Norte são um pouco vagos, pois não há confirmação de que eles realmente foram enviados para uma parte ativa da linha de frente. É provável que a Coreia do Norte envie mais tropas para a Rússia em breve. Mesmo que precisem de meses de treinamento antes de irem para as linhas de frente, a Rússia pode obter mais soldados prontos para a Ucrânia. E não seria cedo demais. Isso porque a contagem de pessoal militar ativo da Rússia pode ser muito enganosa. Embora analistas sugiram que a Rússia tenha 1.300.000 militares ativos, é provável que a maioria sejam conscritos cumprindo mandatos obrigatórios de 1 ano. Esses soldados estão em um estado semelhante ao dos que a Coreia do Norte está enviando. É improvável que eles estejam treinados ou equipados para lidar com as táticas e armas modernas dos ucranianos. Entrevistas com prisioneiros de guerra de Kursk indicam que a Rússia tem economizado ao máximo no treinamento militar. Entrevistados afirmaram que certos soldados tiveram somente 2 semanas de treinamento antes de serem designados para postos militares. A Rússia nem pode usar legalmente seus recrutas no exterior. Tecnicamente, Putin poderia tentar derrubar essa decisão e mudar a lei. Contudo, a proibição de enviar recrutas ao exterior surgiu após a desastrosa guerra soviético-afegã nos anos 80, que teve milhões de mortes civis e baixas de soldados logo atrás. Forçar os recrutas a se juntarem ao combate na Ucrânia ou reconhecê-lo publicamente seria uma péssima publicidade para Putin. Assim, ele precisa recorrer a soldados contratados e mercenários para as ofensivas russas. Enquanto isso, combatentes voluntários de todo o mundo se registraram para lutar na Legião Internacional Ucraniana.
Apesar dos soldados contratados e mercenários, é provável que o número de tropas russas seja muito menor do que o sugerido. Segundo The Riddle, o exército russo assinou quase 500 mil contratos em 2023. Porém, o mesmo relatório indica que o exército diminuiu consideravelmente o período mínimo previsto no contrato. Para prisioneiros alistados no exército visando redução de pena, a duração pode ser de apenas 3 meses. Isso significa que uma pessoa poderia ter assinado múltiplos contratos em um ano. Ademais, nem todos os soldados renovarão seus contratos após o término, impactando ainda mais o número de militares ativos na Rússia. O relatório Riddle sugere que dos 500 mil contratos mencionados, apenas 180 mil devem permanecer ativos em 2024. Putin declarou que o limite de idade para o serviço militar foi aumentado para inflar os números. Porém, esses serão recrutas em seu primeiro ano, logo inutilizáveis na Ucrânia. Isso significa que a Rússia precisaria aguardar os recrutas assinarem novos contratos após o serviço obrigatório. Enquanto isso, a Rússia tem sofrido grandes perdas de soldados. Felizmente para eles, a Coreia do Norte tem muitos soldados, mísseis e projéteis de artilharia disponíveis para enviar à Rússia. E a Coreia do Norte precisa desesperadamente de fundos, comida e conhecimento militar, coisas que a Rússia poderia fornecer de maneira viável. Como a Rússia e a Coreia do Norte estão justificando essas ações? A resposta se refere ao acordo militar citado entre os dois países e às vitórias recentes da Ucrânia. Em agosto, a Ucrânia realizou o que antes era impensável, partir para a ofensiva. A incursão de Kursk foi uma campanha militar de 3 semanas, que viu a Ucrânia ocupar cerca de 500 milhas quadradas de território russo. Recrutas e soldados russos em Kursk renderam-se ou recuaram diante dos invasores ucranianos. A reação do Kremlin à situação foi lenta. A Rússia não conseguiu montar uma defesa efetiva contra os soldados invasores. Um mês após o início da operação, a Rússia finalmente anunciou uma contraofensiva na região. Mesmo assim, a maioria dos relatórios mais recentes, de meados de outubro, sugere que a Rússia conseguiu recuperar apenas metade do território ocupado sob seu próprio controle. A invasão de Kursk foi uma grande vitória para a Ucrânia. Isso evidenciou que a Rússia não estava bem preparada para lutar em seu próprio solo. Mas ainda mais importante, as ameaças de Putin sobre o uso de armas nucleares caso a Rússia fosse invadida se revelaram pouco efetivas. Isso permitiu que a Organização do Tratado do Atlântico Norte se reunisse novamente e propusesse armar mais agressivamente a Ucrânia. O chefe militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte afirmou que a Ucrânia poderia usar mísseis de longo alcance doados para atacar mais profundamente o território russo, algo proibido pelos Estados Unidos da América ao enviar sua contribuição de mísseis. Mas é a invasão de Kursk que está dando a Putin a desculpa para envolver a Coreia do Norte. Com o pacto militar assinado antes da invasão, Putin pode alegar que a integridade territorial da Rússia foi ameaçada. O pacto pode entrar em vigor, permitindo que a Coreia do Norte envie tropas para auxiliar a Rússia contra a Ucrânia. O verdadeiro propósito dos soldados lá é mais provavelmente aumentar o número de russos na linha de frente longe das terras russas. A Rússia possui muitos recrutas para defender suas fronteiras, mas provavelmente não tem soldados contratados o suficiente para continuar enviando à Ucrânia. É provável que os norte-coreanos se juntem aos mortos acumulados pela Rússia em seus esforços de guerra. Há certo método na loucura de Putin. Apesar das perdas significativas da Rússia na Ucrânia, o exército ucraniano também enfrenta dificuldades. Além disso, a Ucrânia é menor e menos populosa que a Rússia, tendo um suprimento ainda menor de homens para recrutar. A Coreia do Norte provavelmente ficará satisfeita em enviar mais soldados para a Ucrânia. Afinal, o país tem serviço militar obrigatório por anos, podendo repor rapidamente seus suprimentos. O prestígio e a experiência que o exército da Coreia do Norte ganharia com seus testes de campo na Ucrânia provavelmente impulsionarão ainda mais o moral do país. Isso pode criar um ciclo de feedback positivo, com a Coreia do Norte enviando um fluxo de soldados para a Rússia, visando lhes dar experiência valiosa para uma possível guerra futura contra a Coreia do Sul ou aliviar a tensão econômica do país. A invasão ucraniana de Kursk é uma oportunidade ideal para o exército norte-coreano ganhar experiência. O exército ucraniano tem presença restrita no território ocupado. Tecnicamente, com a Coreia do Norte obrigada apenas a defender a Rússia,
ambos os países poderiam afirmar que o envio de norte-coreanos para Kursk está somente cumprindo o pacto militar assinado entre eles. Enviar norte-coreanos para Kursk significa que a Rússia terá mais soldados disponíveis sem precisar desviar muitos de seus próprios soldados contratados da linha de frente principal em Donbás. E isso permitirá à Rússia manter o ritmo na região e pressionar continuamente o exército ucraniano a se manter na defensiva. Assim, enquanto a Ucrânia usar suas capacidades de longo alcance para se defender, não poderá investir muitos recursos em ataques precisos. Os ataques de precisão até agora miraram estradas de suprimentos, depósitos e outros alvos militares cruciais. Contudo, a Ucrânia também danificou ou destruiu refinarias de petróleo no oeste do país. Isso restringe o acesso da Rússia a combustível crucial para sua máquina de guerra. O país foi obrigado a interromper as exportações de diesel e gás para a maioria dos parceiros comerciais e solicitou ao Cazaquistão que preparasse um fornecimento para enviar à Rússia. Além disso, a escassez de oferta interna e capacidade de refino limita significativamente a exportação de petróleo e gás pela Rússia. Se a Rússia precisar refinar o petróleo e gás normalmente enviados para a China e Índia, sua maior fonte de renda desaparecerá subitamente. As exportações da indústria de petróleo e gás representam cerca de 45% do orçamento federal da Rússia. Se esses lucros começarem a cair, a economia da Rússia estará em grandes apuros. Vale lembrar que a Rússia não está recebendo esses soldados norte-coreanos gratuitamente. Está enviando suprimentos e possivelmente dinheiro para a Coreia do Norte em troca. Se a economia russa declinar muito, mesmo a Coreia do Norte pode não conseguir continuar fornecendo soldados. Entretanto, há uma razão ainda mais crucial para a Rússia não querer que a Ucrânia prossiga com ataques de longo alcance. A Ucrânia já começou a mirar em Moscou. O ataque de drone em 10 de setembro foi uma das maiores ofensivas da Ucrânia desde o início da guerra. Enviou mais de 140 drones, espalhando-os pela Rússia em direção a alvos vitais. 20 drones foram derrubados sobre a região de Moscou pelas defesas antiaéreas russas, mas os ataques ainda danificaram edifícios, matando uma pessoa e causando cancelamentos generalizados do tráfego aéreo ao redor da capital. Na maior parte da guerra, a própria Moscou não foi diretamente afetada pelos combates. A máquina de propaganda do Kremlin trabalhou a favor de Putin para pacificar às vezes à força as grandes cidades. Os esforços de recrutamento focavam nas áreas mais pobres do país, prometendo salários 3 a 4 vezes maiores que a média nacional. Porém, quando Moscou virou alvo, nada mais importava. A influência de Putin na Rússia continua, enquanto as elites de Moscou permanecem protegidas. Se a Ucrânia conseguir ameaçar a capital russa com armas de longo alcance, removendo a sensação de proteção, todas as apostas estão canceladas. As mesmas pessoas que mantêm Putin no poder podem ser as que o depõem dele. É exatamente por isso que os soldados norte-coreanos são importantes para a Rússia agora. Eles oferecem a Putin uma maneira de desviar a atenção da Ucrânia por mais um tempo, permitindo à Rússia manter a pressão em Donbás e definir os próximos passos. Mas a Coreia do Norte está pronta para o combate. Relatórios afirmam que alguns soldados norte-coreanos já desertaram em Kursk e Bryansk. Embora apenas 18 soldados tenham abandonado a guerra, isso sugere que eles provavelmente foram pressionados a ir para a Rússia, talvez sob ameaças ou penalidades. Os soldados norte-coreanos podem ter notado que a guerra na Ucrânia é mais sangrenta do que imaginavam. Relatos indicam que alguns soldados norte-coreanos estão usando a oportunidade para desertar, após serem vistos entre o exército russo. É evidente que a Rússia não pode utilizar plenamente a capacidade desses soldados. Primeiro, provavelmente falta treinamento militar. Além disso, é improvável que os soldados norte-coreanos falem russo, o que cria uma barreira linguística quase intransponível. A falta de coesão entre tropas russas e norte-coreanas sugere que a Ucrânia não terá grandes problemas para lidar com os primeiros 10.000 soldados. É provável que eles se desintegrem mais rapidamente que os recrutas russos e talvez nem sejam enviados para a linha de frente na Ucrânia. E o próximo lote ou o seguinte: se a Rússia vê os soldados norte-coreanos como uma chance de poupar seus próprios homens do moedor de carne para salvar a face, é provável que ela aproveite. O desempenho inferior dos soldados norte-coreanos, em comparação com as tropas russas, não será relevante para Putin.
Eles estariam lá apenas para evitar mais perdas de soldados russos experientes ou absorver balas, esperando que a Ucrânia comece a ficar sem recursos. Isso significaria que a Coreia do Norte poderia ser o catalisador para a Rússia ser capaz de prolongar a guerra por pelo menos alguns anos, e isso é uma perspectiva perigosa para a Ucrânia, por um motivo simples. Os Estados Unidos estão realizando suas eleições presidenciais em novembro, e as chances do ex-presidente Donald Trump de ser reeleito são significativas. Trump tem sido bastante vocal sobre tentar manter um relacionamento mais próximo com a Rússia do que a administração do atual presidente Joe Biden jamais foi. Além disso, ele afirmou que os Estados Unidos não recebem da Organização do Tratado do Atlântico Norte o mesmo que fornecem para a aliança. Apesar de não haver precedentes, a vitória e posse de Trump no próximo ano podem marcar o início gradual da Organização do Tratado do Atlântico Norte, perdendo seu maior fornecedor econômico e militar. Se Trump mantiver o mesmo posicionamento sobre enviar doações para a Ucrânia, então o país pode precisar encerrar a guerra mais cedo. Se as tropas norte-coreanas se mostrarem minimamente eficazes em prolongar a guerra, é impossível prever como o rumo do conflito pode mudar. Mas o que você acha? Os soldados norte-coreanos vão fazer a diferença na Ucrânia? Ou isso é apenas parte da postura russa de que ainda pode vencer a guerra? Obrigado por assistir. Comente abaixo.